E olha, gente, vamos trazer agora os detalhes da nossa agenda do dia, 7 horas 15 minutinhos. E a semana será dominada pelos dados de inflação com a divulgação do IPCA no Brasil. Já lá fora, o destaque será a ata do Banco Central americano, que vai apresentar mais detalhes sobre a decisão de manter a taxa de juros no atual patamar e os próximos passos na política monetária dos Estados Unidos. Sobre esses e outros assuntos, a gente vai conversar agora com Jaime Carvalho, que é o planejador financeiro. Aí, Jaime, muito bom dia. Obrigado aí pela sua participação nessa arrancada de semana. Bom dia, Cássio. Bom dia a todos. Ô Jaime, semaninha então será de divulgação, de indicadores importantes e entre eles o IPCA, que mede a inflação no país. Qual é a projeção que o mercado vem trabalhando para a inflação, justamente já que a do mês passado veio bastante alta? Olha, Cássio, a expectativa é de uma queda mais próxima de 0,20, 0,25 nesse mês de março. Como você disse, a anterior foi muito alta, mas a anterior existe uma sazonalidade, né? Tem ali os aumentos de colégio, pagamentos de tarifas públicas importantes, como os impostos do começo do ano, veio 0,83, né? Quer dizer, perto de uma meta de 3, 3,5, você já tem aí praticamente 1,5 acumulado em 2 meses, mas a expectativa para março já é menor com o arrefecimento da inflação. Inclusive, até mesmo a pior aí nas expectativas de inflação ali tende a fortalecer, né, a visão de que o Banco Central possa antecipar, né, o fim do ciclo de cortes da taxa Selic. Essa possibilidade tem ganhado força no mercado? Olha, Cássio, tem ganhado, mas talvez não a parada do Banco Central, mas a diminuição do ritmo, né? O Banco Central vinha cortando aí alguma coisa como aliás, 0,5%, né? Foram várias quedas de 0,5%. O Banco Central deu mais flexibilidade para ele. A próxima queda todo mundo trabalha, e eu acho que o Banco Central tem espaço para vir novamente com 0,20, com 0,50 e depois diminuir o ritmo para 0,25. A grande verdade é que os juros brasileiros continuam em caminho de queda, né? Enquanto no exterior já temos dúvidas quando vai começar a cortar. E já falando, né, até dessa super quarta de inflação, né, que teremos tanto no Brasil como nos Estados Unidos, aí também teremos o CPI, né, de março, aí nos Estados Unidos, que deve mexer bastante com os mercados globais. A inflação por lá pode trazer um pouquinho mais de clareza nessas dúvidas de que o Banco Central aí americano ainda tem relação ao início do ciclo de cortes de juros? Olha, muito, viu, Cássio? A economia lá é um avião, está crescendo, continua crescendo muito forte. Nós teremos novamente um PIB forte no mundo, né, para mais próximo de 3%. Isso reflete também nos Estados Unidos. Os números de empregos que saíram na semana passada mostram uma economia muito acelerada, né? Mas o que interessa no final do Banco Central é a inflação, né? Se ele tiver uma economia boa, inflação baixa, é o melhor dos mundos para qualquer governo, qualquer economista. Então, essa semana, como você disse, a expectativa ainda é de uma inflação alta, né? Quer dizer, a inflação em 12 meses, é assim que a gente mede lá, está lá próximo de 3,5%. 3,5% contra uma meta de 2%, ainda está bem longe. Né? Por isso que o mercado lá está ficando um pouco mais nervoso, né? Vamos dizer assim, com os ajustes. Esperava-se um corte de juros nos Estados Unidos em março, depois junho, agora já está julho, já tem gente falando em setembro. E já nos Estados Unidos também um dos destaques da semana vai ser a divulgação da ata do FONC, né? Que vai trazer ali mais detalhes de toda a decisão tomada pelo comitê sobre a taxa de juros. Esse documento também pode trazer mais pistas ou até mesmo indicações de quando os cortes podem se iniciar? Muito, Cássio, porque esse documento também a gente começa a perceber como cada um dos membros que faz parte do FONC votaram. Né? Então, tem gente que está um pouco mais preocupada, tem gente que está um pouco mais otimista. Né? A grande verdade é de que o Banco Central americano tem dado alertas, né? De que, olha, ainda não estou confortável. Né? Porque não é só a inflação. Né? A economia, o número de emprego está crescendo, a economia está crescendo, as bolsas estão subindo. Quando as bolsas sobem num país como os Estados Unidos, que tem uma riqueza tão grande, você tem um efeito riqueza muito grande. Né? As pessoas começam a ter dinheiro para investir, né? E para gastar. Então, todos esses detalhes ficam muito claros nesse documento, que é o documento da ata do FONC, né? E já falando um pouquinho mais da Europa, né, o destaque vai ser aí a decisão, né, da política monetária da zona do euro. Tem uma expectativa de manutenção, né, pelo menos dos juros. Mas, apesar dos juros seguirem lá inalterados, caso isso se confirme, o Banco Central Europeu já pode começar a pautar ou debater um possível início de cortes, já que eles estão um pouquinho mais atrás em relação a isso? A gente está naquele momento que é um dos poucos momentos que, internacionalmente, em várias regiões, você tem um alinhamento dos países desenvolvidos em juros altos.
né? Leia-se juros altos bem longe do que nós temos no Brasil, né? Juros altos para as características de cada um desses, né? E aí já existem países, como a própria Suíça, que não faz parte da zona do euro como política monetária, embora seja um país da Europa, né? Que já cortou juros. Agora a expectativa é de que também isso se reflita na zona do euro, com a possível primeira queda depois de muito tempo, né? E isso daí traz uma outra expectativa em relação aos demais países desenvolvidos, Inglaterra, né, e o próprio Estados Unidos, sobre queda. Mas sim, a verdade é que talvez a zona do euro nessa semana já comece a flexibilizar a sua política monetária. E já me siga na Europa, né? A Alemanha agora abre a semana com a apresentação de dados, né, da produção industrial de fevereiro. Depois fecha também a semana com as divulgações do índice de preços ao consumidor de março. O que o mercado espera em relação também à Alemanha? Tem uma importância muito grande na zona do euro. A Alemanha ela tem se favorecido de um movimento global, assim como o Japão, né, de mudanças aí das plantas, né, industriais globais ali que estão saindo, algumas saindo da China, indo para a Índia, indo para México, né? Eles, assim como talvez Itália e Japão, são os grandes fornecedores de máquinas do mundo, né? Então a grande verdade é que a economia na Alemanha ela está de uma forma sadia, mais equilibrada, né? Mas economia boa, no final, sempre tem um pouco mais de inflação. A grande verdade é que nós estamos num desses momentos onde o equilíbrio, o crescimento global nas nações desenvolvidas é muito forte. Um pouquinho mais aqui do Brasil também, né? Os próximos dias reservam os números aí de atividade econômica brasileira, né? Tem o desempenho do varejo previsto para quinta, tem a performance, né, do setor de serviços para sexta-feira. São indicadores que podem movimentar ou mexer aqui com o Ibovespa, ou o Brasil ainda vai sempre ali sendo, podemos dizer assim, influenciado pela economia americana? Olha, o Brasil, né, a gente está num momento que a Bovespa está muito mais ligada às características, né, vamos dizer assim, dela própria, né? A Bovespa tem hoje dois grandes grupos de companhias, um grupo de commodities, né, empresas ligadas muito ao mercado internacional, particularmente ligado à China, né, e um grupo local de grandes empresas de consumo e bancos, né? Os números da economia local brasileira de fato estão surpreendendo. Novamente corrobora a história de que o Brasil novamente vai ter um crescimento, de que nós, economistas, erramos novamente, estávamos com expectativa mais baixa, né? E o Brasil está crescendo mais próximo de 2%, mas a Bovespa tem uma característica própria, né? Enquanto a Bolsa Americana está subindo 10% no mundo, a Bolsa Japonesa está subindo 10% no mundo, a Bolsa Europeia 10%, a Bovespa está caindo, né? Por que a Bovespa está caindo? Porque uma parte significativa dela, que está ligada às commodities, não está subindo por conta que está muito ligado com a China, que a China, entre esses grandes países, não está crescendo, né? E também muito por questões pontuais das grandes empresas, como aconteceu com a Petrobras, antes com a Vale, né? Então você tem aí uma discussão que você vê que Bolsa não necessariamente está ligada com o crescimento econômico, né? O crescimento econômico está muito bem aqui no Brasil. Perfeito, Jair. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez na nossa agenda do dia, arcando essa semana aí, inclusive de indicadores importantes. Uma boa semana para você. Muito obrigado.